dos temas que eu queria trazer a essa discussão, já no início, é o fator de redução da exportação global, principalmente para os nossos dois principais fornecedores, né, PetroChile e Argentina, que vem apanhando um pouco com o mercado chinês, que vem apanhando com o mercado do Reino Unido, e quedas significativas. Estamos falando que, para a indústria chilena, o Brasil é, hoje, o principal destino, né? Eu trouxe aqui os três principais, os três principais fornecedores para o Brasil, Chile, Argentina e Portugal. Para os demais, o Brasil está bem distante, 20º, 25º, 22º, no caso da Itália, no caso da França e da Espanha, mas para esses três o Brasil tem cada vez mais se tornado relevante. No caso do Chile, nós temos uma queda de 30% para a China e uma queda de 30% para o Reino Unido. Isso tem provocado um possível overstock na indústria chilena e que nos preocupa em determinados momentos. Ora, com redução de preço, por algumas vinícolas que investiram em private label para supermercado, ora, com desespero de algumas marcas de eliminar ou de terminar contratos de exclusividade e partir para a importação direta do varejo. Então, já queria colocar isso em discussão, Cris, se você me permite. Ô, Pi, você que estamos falando da indústria chilena, ninguém melhor do que você. Como que você está vendo isso no Chile? Se você pode me ajudar com isso. E o que isso pode afetar o Brasil? Bom, Felipe, eu acho que o primeiro é uma situação global, né? A gente vê que em vários países do mundo refletem a mesma situação. O que a gente, pensando especificamente em Brasil, a gente vê que existem outras origens, como Portugal, por exemplo, que tentam surfar essa onda e ocupar, de certa forma, esse espaço. E a gente vê também uma grande pressão para todos os outros players de buscarem recuperar esse volume que ficou para trás. Um cenário de maior competitividade, maior rivalidade, mais esforços em preço, em desconto, várias coisas para buscar recuperar esse gap. A necessidade de tomar muito cuidado para a gente não trazer o mercado para baixo, de não perder valor numa batalha talvez sangrenta, de buscar recuperar os volumes. Então, eu vejo que a indústria de Chile tem que ter uma preocupação de construção de valor, de olhar para frente, de construir uma categoria em um segmento que tem muita qualidade e tem que refletir isso em preço. Então, é assim que eu vejo essa batalha. Ô, Júnior, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né, Tô? Tudo bem? Você concorda com esse fator do Chile? Isso é preocupante ao Brasil por dois motivos que eu queria que você comentasse para mim. O fator de redução preço de oferta para importação direta do varejo. A gente sabe que as marcas brancas têm sofrido com essa redução de importação direta do supermercado. O supermercado entendeu que eles não são construtores de marca e, para isso, precisam desembolsar um valor significativo de investimento. Mas também o fator de algumas marcas expressivas estarem saindo do seu portfólio, quando falo seu portfólio, falo portfólio de indústria, de distribuidores, para partir para a importação direta de varejo. Marcas mais conceituadas oferecendo isso, até com um certo desespero pela queda global no volume de importação. Você tem visto isso? É preocupante para a indústria isso? Eu acho que sim, mas o problema do Chile para construir valor, eu acho que existe um problema de regulamentação nas linhas premiums, né? O Chile talvez seja o país com menos regulamentação sobre reservas, sobre os grandes reservas da vida. Então, quando você quer agregar valor para um vinho de um país e ser consistente com isso, você precisa ter talvez alguns regulatórios um pouco mais rígidos, que você realmente tenha os vinhos posicionados de maneira mais clara para o consumidor. Eu tenho muito medo do consumidor amanhã não ver o vinho chileno só o vinho de entrada, só um vinho de preço. E talvez por isso que está levando nesse desespero as pessoas quererem vender direto para os supermercados para estar mais próximo desse consumidor final direto e ter um preço mais acessível. Se a gente continuar no Chile sempre brigando em preço, a gente vai jogar toda essa categoria para baixo e a guerra de preço vai ser cruel e o consumidor daqui a pouco não vai perceber valor. Então, eu acho que esse dilema volume e valor e essa construção de longo prazo, eu acho que o Chile tinha que investir um pouquinho mais
nos conceitos de linha premium, tirando algumas marcas que realmente estão bem posicionadas, tudo, mas eu acho que para o consumidor não está claro o posicionamento de valor numa linha reserva, numa linha que seja gran reserva. Isso eu acho que é um problema hoje para essa categoria. A premiumização é parte do projeto da Wines of Chile, dos produtores chilenos, mas a gente sabe da dificuldade quando ela vira concorrente de marcas europeias, que já tem um objeto de desejo, um valor agregado de marca-país muito mais intenso no Brasil do que Chile, nessa dificuldade de construção. Isso demanda tempo, né? Tempo e consistência. Você tem que investir por consistência. Você tem que abrir mão de certos vinhos não estarem no seu mercado. Você tem que falar com certos exportadores que essa qualidade não pode vir com esse nome. Então, eu acho que se você não começar a cercear certas coisas e você regular a oferta, inclusive, você vai ter um problema que você não vai conseguir resolver a curto prazo. A Argentina, já, apesar da queda global, tem maior dificuldade econômica. Então, o que a gente tem visto são os produtores de primeiro preço da Argentina subindo o preço, Cris. Produtores como Fecovita, RPB, que são produtores de maior volume, subindo o preço e perdendo essa briga no primeiro preço, ali no low price, no entry level, com a indústria chilena. A Argentina tem vários desafios econômicos, né? O Milei tem que enfrentar isso, até estimular a exportação para aumentar a entrada de recurso externo. A gente sabe da dificuldade de falta de dólar na Argentina, dificuldade, muitas vezes, até de pagamento de representantes no Brasil, de investimento em outros países. A Argentina, você acha que perde um pouco essa briga, Cris? E aí eu já adianto uma segunda pergunta. Portugal pode ser o país que vai ganhar esse espaço, na tua opinião? Eu acho que Portugal já ganhou um pouco desse espaço. Isso bota um pouco por terra aquela ideia de que o Mercosul e a tarifa... Imposto de importação. O imposto de importação, né, o imposto de importação seriam as grandes benesses capazes de criar diferenciais competitivos intransponíveis. E Portugal, de certa forma, está mostrando que não é necessariamente assim. Eu sempre falei, quando as pessoas de Itália ou França diziam que era impossível lutar contra o Mercosul, eu disse, se o Mercosul fosse a saída para tudo, o Uruguai seria o terceiro exportador de vinhos para o Brasil. Mas eu pegando uma carona, eu acho que isso tudo está envolvido, né? O Pietro levantou um tema importante, você trouxe esse tema da premierização, Júnior também trouxe o tema da premierização. Eu acho que o desafio principal, por exemplo, voltando para o Chile, o nosso país exportador líder, é que ele, em algum momento, foi um líder também de posicionamento como vinho de qualidade. Ele era o vinho de desejo, né? A gente via nas confrarias e tudo mais muitos ícones chilenos sendo levados e apresentados com orgulho. O consumidor talvez vá explorando novos destinos e novas origens e foi substituindo. O Chile foi se deixando substituir. Acho que a Argentina está fazendo um movimento mais interessante na criação, vamos dizer, de um savoir-faire para os seus vinhos. Por isso que eu acredito que a Argentina tem um potencial de premierização hoje que pode, talvez, rivalizar e talvez até bater no potencial de premierização de Portugal. Portugal, de certa maneira, está ocupando um espaço, muito de um espaço deixado embaixo, e existem outros fatores que estão ajudando Portugal. Eu acho que o fato de Portugal, de certa maneira, ser a nova Miami brasileira, com turismo, tanta presença, uma imagem de que Portugal é bacana, que é legal, também contribui para o negócio do vinho. No ano passado, quando a gente foi fazer o seminário lá para o Wines of Chile, eu fui no restaurante, e o restaurante falou, a gente está sentindo a ausência de turistas brasileiros no nível que tinham aqui, porque até o nosso chileno está indo passar as férias na Argentina por causa do câmbio que é tão barato. Então, eu acho que a gente não deve menosprezar, sobretudo pensando até nos produtores brasileiros, né? A gente já sabe, não dá para menosprezar
o turismo como um dos fatores indutores fazendo parte dessa bagunça, dessa análise, né? No caso de Portugal, Portugal, dentre os 3 principais fornecedores do Brasil, é o que teve a menor queda global, não, apenas 1,3%. Para Portugal, o Brasil é o 4º destino, e se nós tirarmos o vinho do Porto, o Brasil é o 2º destino. Isso tem provocado um aumento de investimento, tanto da Vini Portugal, quanto dos produtores portugueses ao Brasil, até porque o Brasil vem ganhando esse espaço, um espaço que era da Angola, da exportação para Angola e tudo mais. Portugal vem ampliando essa visão, essa meta de conquista do Brasil. Isso tem feito também Portugal ganhar espaço, né, Cris? E não só no Brasil, né? Você vê que Portugal era absolutamente incipiente nos Estados Unidos. Era relegado à última prateleira ao nível mais baixo da prateleira do supermercado, né? Mas agora Portugal, por alguma forma, começou em Nova York, o Douro e não sei o quê, Portugal começa a ter algum prestígio a ponto dos importadores começarem a olhar para Portugal como categoria. Então, acho que Portugal está surfando uma onda que o Chile já surfou nos Estados Unidos, uma onda que a Argentina surfou nos Estados Unidos. Talvez a gente esteja vendo o início de uma surfadinha de Portugal. Infelizmente, eles foram pegos por um caminhão na contramão enquanto eles estavam surfando. Mas eu acho que Portugal tem vários fatores acontecendo, possibilitando um movimento positivo para eles. Nós temos, eu acho que aqui fica clara a necessidade de aumentar a oferta da indústria chilena ao Brasil, também da indústria argentina ao Brasil. E, na contramão, nós temos uma safra para os produtores brasileiros de menor volume, de melhor qualidade, né, Lu? Mas de menor volume esse ano em relação aos últimos anos. Isso tem provocado um aumento de custo também para a indústria nacional. Esse cenário internacional versus esse cenário nacional, você acha que pode impactar os produtores brasileiros? Bom dia. Eu acho. A gente tem um cenário de oferta acima do normal lá fora, o dólar, o câmbio favorável e a pressão de quebra de safra esse ano aqui. Então, vai ser um ano que a gente vai ter bastante trabalho, nós e os nossos co-irmãos produtores nacionais, sim. De certa forma, a gente falava aqui, esse movimento do Chile já é realidade. A gente tem deparado com situações aí nas mesas dos compradores, nas negociações de vinhos chilenos sendo ofertados ao consumidor mais baratos do que vinhos de mesa. Então, esse fenômeno está acontecendo, mas a gente tem as nossas cartas na manga para estar bravamente lutando nesse ano desafiador. Muito boa análise e até contribuo um pouco, falando que, sobretudo, as informações que a gente tem da quebra no vinho que vai na uva de mesa, que vai resultar uma quebra no vinho de mesa, que possibilita, sobretudo, a competição daquelas categorias que a gente vem destacando nos últimos anos, como o sweet mais barato e tudo mais. E aí é que deve acontecer uma oportunidade de crescimento para o vinho fino importado nesse momento. Alguém quer comentar alguma coisa? Por favor, Maurício. Bom dia. Bom dia. Bom tê-lo aqui. Como independente agora. Eu acho que o ano passado falávamos disto. Eu falei nesta mesma reunião que vi 2023 muito complexo para a indústria. Os números dieron a razão. Novamente me dieron a razão de estar preocupado. Eu acho que el gran desafío que tiene la industria y o varejo es que a presa de tirar los stock de las bodegas y todo, faça que perdamos valor. Perdamos valor de las marcas y se transforma esto en una guerra de precios que no tiene sentido, porque después a normalidade, ¿qué faz? Que o consumidor va embora. Então, o consumidor que só entra por preço não é bom. Não é bom para ninguém, nem para o varejo, nem para a indústria. Então, acho que aí tem que haver um equilíbrio de manter uma consistência de qualidade, não pegar qualquer coisa,
certo? Não porque há vinho e o cara vai envasar, vai engarrafar com condições que não são as mais higiênicas, porque pode acontecer isso finalmente, que na desesperação traigamos produtos de sean mala qualidade e o consumidor sai da categoria por experimentar produto ruim. Então, aí acho que tem uma oportunidade, tanto a indústria presente, como o varejo, para dimensionar bem que, mais que levar a preço essa baixa temporal, porque temporal, isso se possa levar a investimento e fidelização dos clientes. Essa é a minha opinião. Mudando aqui para como se comportou o abastecimento do mercado em 2023, nós terminamos o ano muito próximo do que nós tínhamos projetado, né, Cris, até no primeiro ADEG Ideal de 2023, que nós estimávamos uma queda de 9, terminamos com uma queda de 4, por um crescimento no abastecimento, principalmente no último trimestre, né, Pedro? Durante os últimos anos, a gente vem discutindo o ajuste de estoque do varejo pós-pandemia. Associado a isso, toda a questão econômica do Brasil, principalmente a inflação reduzindo o poder de compra, associada à taxa de juros que incide sobre esse alto estoque do varejo, e o quanto isso impactou no nosso mercado ao longo dos últimos anos. De 2020 para 2023, nós tínhamos um cenário que é histórico, de abastecimento do varejo durante o período de inverno, ou pré-inverno, e um reabastecimento do varejo pós-inverno. Esse cenário ele muda em 2023, até porque acreditávamos que o mercado ainda estava bastante estocado no primeiro semestre, e reduzindo as compras, e já no segundo semestre nós temos, pelos números de sellout, uma retomada do consumidor às prateleiras, aumentando o sellout, e uma necessidade de reabastecimento do varejo. Números de alguns institutos de pesquisa de sellout mostram um crescimento de 2 dígitos para esse ano, né, Petro? Mostrando que o sell-in menor que o sell-out, redução de estoque. Esse é um fator que vocês acham, vou dar minha opinião, e conversando com os principais varejos do Brasil, esses estoques já estão mais ajustados. E se vocês têm sentido isso na ponta, a gente pode considerar esse estoque mais ajustado, Julião? Concorda? Você acha que o varejo está com os estoques mais ajustados? Oi, Felipe. Eu entendo que sim, do que passou dos últimos 2 anos, sim. Teve um otimismo muito grande de abastecimento, não só de importação direta, como também de negociações internas, né? E que esse ano entra num ano um pouco mais organizado. Muito também se dá pela questão econômica brasileira, né? O negócio dos últimos anos para cá, a questão de juros, isso aí tem impactado muito. O custo do estoque tem ficado muito alto. Então, eu imagino que muitas redes, muitos varejistas têm organizado seus estoques para não sofrer tanto nessa questão econômica. Achei interessante que a linha de baixo ali, ela não move, né? Ela tem o seu platôzinho. Então, você tem a mínima ali, né? Exatamente. E isso é interessante de ver, porque, por mais que tenha havido picos muito grandes, e isso por um otimismo com relação à pandemia e a tudo que a categoria tem passado, também não vem nada para baixo, né? Isso é um ponto importante de analisar. Ô, Cris, você sempre, quando a gente discute esse slide, você comenta a ruptura dessa linha de tendência de baixa, mostrando esse potencial crescimento. Eu acho que a gente já tinha visto isso em agosto, quando a gente fez a apresentação do primeiro semestre. O Felipe já tinha ressaltado o fato de que o abastecimento para inverno tinha rompido a linha de tendência, né? E daí a gente vê que não rompeu o suficiente, porque se o reabastecimento pós-inverno, que historicamente é menor, foi maior, é sinal que subestimou-se o primeiro abastecimento. Então, acho que claramente essa linha está redesenhada hoje. Não acho que com a inclinação que, se você fizesse do 41 para 44, acho que vai ser uma outra inclinação, mas se você faz análise gráfica de ações, esse tipo de coisa, o Otávio pode me ajudar com isso. Se você faz análise gráfica de ações, você vê que a gente passou
uma tendência e entra em outra tendência. Se ela vai se manter ou não, depende de muitos fatores. Mas, obviamente, que a lógica com que a gente encara o mercado se transforma de uma lógica, vamos dizer, defensiva para, talvez, uma lógica mais ofensiva. A gente conversou no ano passado que a única forma nos últimos 2 anos, que a única forma de crescer era ganhar market share em cima dos nossos concorrentes. Felizmente, a gente vê que hoje existe também uma possibilidade de crescimento que seja o crescimento do mercado como um todo. E isso gera um alívio. O que me preocupa é se a nossa mentalidade, que o Felipe vai mostrar alguns gráficos depois, de redução dos múltiplos de importação, que se caracterizam, como o Maurício colocou, da gente vender cada vez mais barato, ao ponto de não ter saúde financeira para as operações, e não ter dinheiro para investir em marca, não ter dinheiro para investir em um montão de coisa e que prejudica o desenvolvimento de longo prazo, a gente precisa ver se a gente consegue fazer sair dessa tendência também no nosso comportamento comercial. Isso eu acho que é super determinante de como o mercado vai andar daqui para frente. Vindo para cá, saiu o relatório Focus do Banco Central, que, inclusive, está saindo tudo com as datas alteradas por conta de paralisação do Banco Central. E, mais uma vez, nós temos uma projeção de redução de inflação e aumento de PIB. Com esse cenário econômico, Lu, você acredita na necessidade de maior reabastecimento do varejo para esse ano? Eu sei que você tem números importantes de sell-out lá na Góes, e você deve ter acompanhado esse movimento. O varejo está usando as suas armas para... a gente passou o ano inteiro falando sobre isso, de reequilíbrio dos estoques, alguns fazendo isso com bastante sucesso, inclusive, e essa tendência vai continuar. Eu não sinto, nas conversas que a gente tem, algum tipo de abertura, vamos dizer assim, para você ter reabastecimentos que sejam anormais, pensando em um cenário um pouco mais positivo de mercado de inflação. Eu acho que, assim como a gente viu, tomara que seja diferente, porque às vezes a ruptura é uma perda de venda que não volta, mas com base no que a gente tem visto, do que foi essa estratégia de final de ano, que mesmo com um reabastecimento maior, ainda foi um reabastecimento comedido, eu não vejo, no curto prazo, o varejo com apetite para um reabastecimento com uma expectativa mais positiva. Sinto que eles vão um pouco pagar para ver. Bom, a gente tem aqui o GPA. Henrique, eu sei que esses anos foram um ano de ajuste de estoque de vocês também, equalização de estoque, mas você também tem visto... Né? Em portfólio e volume de estoque também. Vocês têm sentido essa retomada do consumidor ao varejo? A gente viu uma recuperação de sell-out no último trimestre e a gente abriu bem o início do ano. Passou um filme na minha cabeça aqui enquanto a gente conversava, foi muito do que a gente viveu lá. E eu acho que a gente saiu com bons aprendizados. A gente conseguiu fazer uma redução de estoque bem importante no último ano. E a gente consegue ver hoje uma cadeia... olhando mais do que o P&L só do mês, A gente tem grandes benefícios de uma estabilização de sortimento, da adequação do sortimento correto por loja e de ter um plano de longo prazo com os produtores para que a gente possa ter toda uma cadeia logística mais barata para todo mundo. Então, eu acho que é uma tendência que continua para o próximo ano, embora hoje a gente esteja apto para um crescimento sustentável a partir de agora. Acho que a gente está começando uma curva bem bacana, mas provavelmente com parcerias de mais longo prazo e com uma estabilização de sortimento que deve vir para ficar. Acho que são ganhos que foram muito importantes para o negócio, que trazem mais do que só a linha do P&L quando a gente olha fluxo de caixa e tudo mais. A gente tem discutido muito, Henrique, o fator de investimento do varejo como um todo. O GPA já faz isso há bastante tempo, mas a gente tem visto muitas outras lojas investindo em marca própria nos últimos anos. E durante esse período de estoque, o que acabou ficando na prateleira
foram as marcas mais desconhecidas, e a gente tem discutido isso, até discutimos isso, né, Pedro? O fator que o supermercado passa a entender que não é o grande construtor de marca, mas é uma grande vitrine dessas marcas, mas necessita de bons parceiros entregando serviço no desenvolvimento dessas marcas. Outro ponto que segura essa pergunta, já vou colocar outra junto, que é o crescimento e treinamento dos compradores das redes supermercadistas, né, entendendo não só de produto vinho, quanto também, pressionado pelo financeiro, das questões econômicas sobre essa questão rentabilidade. Você tem visto isso acontecer no varejo? Eu acho que isso gera uma profissionalização no varejo de maneira geral, né? Hoje ninguém tem fluxo de caixa para aguentar um estoque muito alto por muito tempo. Então faz com que tenha que ter uma construção de parcerias, uma profissionalização do lado de compras e de relacionamento com a indústria, que é muito importante, acho que a gente vê isso. E eu acho que a gente vê isso não somente na relação comercial de compra com a indústria, eu acho que também tem toda uma formação com as nossas lojas aqui para que todo mundo saiba vender mais vinho para o consumidor. Ao final do dia, é como é que a gente busca mais sell-out em conjunto. Então, a cultura do vinho tem que estar disseminada de ponta a ponta, da compra à saída. Então, a gente hoje está investindo bastante nisso. A gente tem reuniões aí mensais com o nosso time de loja, com formação com todo mundo, buscando eventos para fazer, que eu acho que todo mundo ganha com isso. Quer comentar alguma coisa, Cris? Quando nós segmentamos o mercado em 2023, nós tivemos um crescimento muito importante dos espumantes importados, puxado pela Freixenet, que tem 35% do mercado de espumante importado. Nós tivemos uma queda dos vinhos importados em 4%, uma queda do vinho de mesa de 4%, uma queda de 14% no vinho nacional. Nós vamos ver nos próximos slides que a queda dos últimos anos do mercado está extremamente concentrada em vinhos de primeiro preço. Os vinhos de maior valor agregado cresceram e cresceram muito. O fato de que o Brasil tem, na sua distribuição, uma maior concentração, Lô, em vinhos de primeiro preço, agravou a situação do Brasil na distribuição, ou na queda da distribuição? Nós tivemos uma queda de mais de 2 milhões de caixas em vinhos de primeiro preço. Foi efetivamente quem caiu o mercado. O fator concentração de vinhos de primeiro preço na indústria nacional impactou nessa queda maior do que no importado? Não acho. Um pouco sempre, né? Mas a gente está falando de um contexto do dinheiro mais curto, né? Então, você vai tendo as trocas, aquilo que eu falei, esse fenômeno de os importados beliscando um pouco mais para baixo, as cadeias, a busca pelas cadeias mais enxutas, enfim, é um pouco do que a gente observa no dia a dia. Felizmente, para nós, esse quadro não aconteceu no ano passado, a gente conseguiu recuperar um espaço importante nesse segmento de entrada. Então, é trabalho, é eficiência, é um pouco do que o Henrique falou, é se posicionar, cadeia enxuta, entrega rápida, entregas mais... fazer essa distribuição da cadeia de forma que não sobrecarregue ninguém. Talvez o vinho fino brasileiro esteja entregando um pouco de um hipercrescimento que aconteceu no período pandêmico, por uma questão, sobretudo, de cadeia de suprimento, né? Então, a gente conseguia chegar aqui, os custos de importação logísticos tinham subido muitíssimo, gerou uma competitividade para a indústria nacional que à medida que foi se normalizando, foi entregando um pouco desse ganho anterior. O que é ruim de ver é uma safra difícil, quando a indústria nacional estaria precisando buscar competitividade de preço, né? Então, é um pouco o que eu sinto quando a gente fala, por exemplo, de Argentina, que existe uma pressão, apesar deles precisarem distribuir mais vinho no Brasil, existe uma pressão inflacionária que não deixa eles adotarem o caminho da competitividade de preço, como o Chile tem a possibilidade de adotar. E eu acho que o Brasil foi muito beneficiado por um fator exógeno, né, do supply chain, e agora está sendo um pouco penalizado,
também pela natureza, e acho que a gente vai passar um momento de perda, manutenção de perda de competitividade da indústria nacional de vinhos finos e de vinhos de mesas esse ano. Mas é típico das indústrias que lidam também com a agricultura, né? E com o tempo. Mas eu acho que uma coisa interessante é entender o que aconteceu com o espumante nacional. E a Estela está aqui, ela podia dar uma visão para a gente também. Cadê a Estela? Eu estava procurando eles, a Salton aqui, não achei. Estela, a mesma pergunta para o Lu, em relação à dependência de vinhos de espumantes baratos na indústria de espumante. E aí eu coloco um ponto, Cris. Quando a gente abre as categorias do atacarejo, o espumante tem, dentro do atacarejo, o melhor posicionamento até do que as grandes lojas, mostrando a força do espumante brasileiro no primeiro preço. Você acha que o fator do espumante nacional não ter crescido, como cresceu o importado, está atrelado também a essa questão preço, aonde, por uma questão econômica, o que sofreu, principalmente as quedas dos números de sellout mostram a queda principalmente do atacarejo, que é onde você tem um importante meio de distribuição, e o fator marca, o quanto a indústria nacional está investindo em construção de marca em um segmento, que depois vou pedir para o Fabiano falar um pouquinho mais lifestyle, dessa agregação do espumante em bares, em outros canais, mas também nesse público mais lifestyle. Como que você vê essa transformação do mercado de espumante? Eu acho que o mercado de espumante, ele nacional, especificamente, ele está muito consolidado, né? A gente navega nesses ciclos de crise, econômicos, enfim. A Salton tem uma vantagem, vamos dizer assim, que nós temos um amplo portfólio. Então, a gente vê, né, às vezes, uma navegação ali, uma mudança da categoria. Se o cara não compra a minha linha mais fina, ele vai descendo, enfim. Então, a gente consegue... A gente teve um ano bom, apesar de um ano super para a marca, né? Um ano muito complexo, talvez o ano mais desafiador da história da empresa na questão de marca, e ainda assim a gente conseguiu ter um ano super positivo, porque eu acho que não é meu negócio. Vocês são todos os comerciais aqui. O meu negócio é muito olhar para a marca mesmo, né? E eu acho que aí quando a gente fala assim do segmento, a gente tem uma questão também da conexão do consumidor com a marca. Então, acho que a Salton ela vem construindo, especificamente no nosso caso, a gente vem construindo uma história. Então, quando o Maurício falou, né, o consumidor que vem por preço, ele não é bom para a marca porque ele vai embora depois. Mas eu acho que a gente consegue criar, com todo o trabalho que a gente vem fazendo, a gente consegue criar realmente uma identidade. O consumidor ele compra ali, mesmo com aquela variação, né, uma possível variação de preço, ele gosta da marca. Então, hoje é isso que eu sinto assim do nosso caso. O consumidor ele tem uma identificação com a marca. Então, a gente precisa, óbvio, voltar com os investimentos de marketing, né? Ano passado a gente acabou voltando muito para a questão de ESG, para mostrar tudo que a gente tem feito nessa área também. Esse ano a gente volta de uma maneira, em breve, espero, um pouco mais agressiva nessa parte de mostrar quem é a Salton mesmo para o mercado, na questão de lifestyle, de produto mesmo. Que nem você estava comentando, tem essa tendência do espumante estar muito atrelado nessa questão do lifestyle. Eu acho que a gente olha para a categoria, né, a Freixenet, a Salton, a Chandon, todo mundo se apresenta dessa mesma maneira no mercado, nas redes, enfim, nesse posicionamento muito voltado para lifestyle. Mas a gente também tem uma questão do espumante ser muito versátil. Então, a gente tem a questão dele ser muito versátil para drinks. Enfim, acho que é amplo, né? E, no nosso caso, ainda tem essa questão do enoturismo, que consegue criar essa identidade ainda maior com o fornecedor. Então, eu acho que se a gente olhar para o mercado de vinhos, é uma briga muito tensa, mas no mercado de espumante, eu acho que a gente consegue, mesmo com todas esses problemas econômicos, assim, a gente consegue manter uma constância, mas por muito dessa identidade que a gente tem, que a gente vem criando com o consumidor também. Estela, a gente tem visto os números diminuírem a sazonalidade da distribuição ou do abastecimento do mercado de espumante no último semestre, como era habitual, e tem aumentado no primeiro semestre, quebrando um pouco essa questão do espumante na venda de final de ano, Cris.
Esse é um ponto positivo, né? O espumante ele já é visto como um produto de consumo o ano todo, né? No nosso clima. Você vê, a própria Freixenet tem investido aí constantemente em festas, carnaval, eventos grandiosos, né? Então, não tinha antes, né? Ou tinha, mas num pedacinho ali, numa área super, super VIP. Hoje, a gente já consegue ter conversas para ter o espumante de uma maneira mais volumosa, né? Em grandes eventos e ao longo do ano mesmo, inteiro. Na piscina, a gente tem a ideia é trazer isso cada vez mais, né? O espumante como a bebida do brasileiro, né? Leve, fácil de beber, fresca. Então, com certeza, essa sazonalidade vai diminuindo. Óbvio que a gente ainda tem essa concentração grande, né, de volume no fim do ano, mas a gente já vê uma constância assim ao longo do ano inteiro, mesmo maio, junho, julho, assim, meses de inverno. Bom, inverno também a gente nem tem tido grandes invernos aqui, então eu acho que a tendência é o espumante estar cada vez mais distribuído aí ao longo do ano, apesar da concentração no fim do ano, mas ao longo do ano a gente vai ter um volume porque caiu realmente, já há muitos anos caiu na graça, né, do brasileiro e tem tudo a ver com o nosso país mesmo, espumante. Eu acho é muito interessante a gente olhar isso que você falou como categoria, porque o espumante passou por algumas fases. Primeiro, ele se fixou na mente do consumidor como produto de qualidade produzido no Brasil. Ponto. Temos brancos, temos tintos, mas se você perguntar para um consumidor, ele coloca o espumante em nível de competitividade internacional, né? O espumante brasileiro está na mente de quem consome. E depois ele rompeu duas bolhas, né? A primeira bolha foi sair das ocasiões só festivas para trazer festividade para as pessoas a todo dia, dentro ainda da categoria de consumidores de vinho, e rompeu a segunda bolha, que é sair da categoria de consumidores usuais de vinho para ser um enaltecedor de lifestyle e ocupar espaços com pessoas que talvez nem pensem o espumante como vinho, ou com a mesma visão que a gente tem de vinho. Então, eu acho super interessante isso está acontecendo, e eu sempre gosto da ideia das pontes, né? Que você tem a possibilidade de criar uma ponte no outro caminho. Quem sabe, através do espumante, a gente consegue entrar num outro ambiente onde o vinho não está inserido e trazer esse consumidor para outras categorias de vinho, né? Então, eu queria botar isso para reflexão. Acho que a Malu quer fazer uma pergunta ou um comentário. Tem, acho que, 2 pontos nessa questão do espumante. Quando a gente vê esse crescimento do espumante nacional, e aí eu vou falar com um ponto de vista aqui, tanto de consumidora, o Cris sabe, eu consumo bastante espumante, mas no ponto de vista do que a gente observa dentro da ProWine. Quando eu falo ProWine, não São Paulo, mas a gente vê isso nas 6 feiras que a gente faz pelo mundo o ano inteiro e na dos concorrentes que a gente visita. No caso do espumante brasileiro, o que a gente vê nesses últimos 4 anos de ProWine São Paulo é um crescimento no número de produtores brasileiros, e aqueles pequenininhos que estão, né, Pinto Bandeira tem se destacado muito, a parte de Santa Catarina, esse pessoal vem para a feira. Nordeste. O Nordeste tem crescido, e a gente tem esse pessoal na feira, eles fazem negócios, mas depois eu não sei se não tem um problema de quem compra fazer a recompra ou do abastecimento, porque você não consegue achar esse produto em São Paulo depois de novo. E se você não acha em São Paulo, você imagina no resto do Brasil. Então, tem um problema de abastecimento desses pequenos. Isso, eu tenho certeza que a Salton não tem esse problema de abastecimento. Quem é grande, tem uma estrutura, não tem. Então, dificulta para o consumidor. E o que a gente tem observado nos últimos 2, 3 anos, principalmente período pandemia até agora, é a entrada de muito espumante importado num preço muito competitivo no Brasil. Seria legal, Fê, eu sei que você tem esses dados, de ver o número de aumento de SKUs, porque eu tenho certeza que nessa categoria aumentou. E aí tem um comportamento do consumidor. Ele compra aquele, ele chega, não encontra, muitas vezes, né, é o que você falou, o de base continua vendendo o mesmo número. O mais alto baixa, porque talvez ele não opta por comprar um vinho mais caro brasileiro, porque aí ele compra o importado e até experimenta. Eu tenho visto um aumento muito grande de marcas, de produtos que eu nunca tinha visto. Então, acho que essa relação é importante, o abastecimento e constância aqui, acho que conta muito. Acho que essa questão da distribuição de pequenos players, eu acho que não só para o espumante, né, Manu? Acho que para todas as categorias. A gente tem uma dificuldade logística no nível nacional,
muito grande. Felipe, acho que só para complementar, mas vai ser muito difícil essa distribuição para eles. Eles não vão conseguir, né? Os pequenos. Mas eu acho que faz parte, inclusive, assim, um pouco da estratégia também, porque faz parte desse desejo do consumidor, né? Também. O storytelling. Outro dia eu fui na casa do meu sogro, ele abriu um vinho, que aí o produtor só faz um pouquinho. E ele contou toda uma história, eu fiquei 2 horas, tipo. Eu sei que faz parte do negócio. Garrafa numerada. Não, porque aí eu compro uma vez por ano, ele vende para mim. Então, faz parte do charme, né? Então, os pequenos, eu tenho visto participação em eventos específicos. Então, eles vêm para... Tem muita feira de vinho, assim, pequena, né? Acontecendo. A ProWine é the best, ok? Mas tem muitos eventos pequenos, muitas degustações pequenas. E eu tenho visto assim, algumas marcas já se fortalecendo muito. O Diego está aqui do meu lado, ele vai saber listar um monte aí. De marcas que estão conseguindo se estabelecer muito nesse mercado nichado e que as pessoas acabam desejando. A gente tem essa desvantagem que a gente está em todos os lugares e é muito fácil encontrar Salton e a gente acaba não conseguindo criar esse desejo. Mas que eu acho que faz parte também do charme do mundo do vinho, o storytelling e a escassez, né? Que as pessoas gostam disso. Então, os pequenos, talvez eles não sei se eles querem essa distribuição ou se, eventualmente, participando desses alguns eventos, e eles estão assim, navegando num grupo de poder aquisitivo alto, assim. Então, os preços são muito mais... A gente fala, meu Deus, se a gente puser um espumante a vender nesse valor, eu vou ficar 1 ano com aquele espumante e não consigo vender. E eles conseguem, mas é porque eu acho que faz parte dessa... Né, de querer o pequeno, então estar só num restaurante exclusivo. Em São Paulo você vai encontrar só em tal restaurante, ou vou estar em tal evento. Eu acho que faz parte do jogo ali também, né, do charme, dessa escassez, enfim. Não sei o quanto que é desejado estar no grande varejo, que a gente sabe a guerra que é. Diego Bertolini presta consultoria no desenvolvimento de novos negócios do mercado de vinhos, tem uma plataforma gigante. E, o maior desafio para quem está iniciando é realmente a distribuição, né? Total, Felipe. E eu queria só levar alguns pontos, até que o Luciano comentou. Eu voltei agora, semana passada, estava em Vacaria, e eu dou hoje consultoria para a marca líder de vinhos do Brasil, que é a Pérola. Estive em contato com toda a equipe comercial, dirigentes, representantes, né? E o ano passado a Pérola fez o ano de maior venda na história, 37 milhões de litros. Tá? E aí, quando a gente começa a ver a questão do vinho de mesa, a gente divide quem trabalha marca e preço. Eu acho que esse é um ponto que eu vejo, né? Hoje moro há 2 anos em São Paulo, mas eu sempre vou para o Rio Grande do Sul. É uma divisão, né, das vinícolas tentando se orientar mais para o mercado. E é uma dor dos produtores como um todo, né? Como acessar mercado e estar desenvolvimento. Vou dar um exemplo de um outro consultor, uma empresa que eu dou consultoria, a Jolimon. Jolimon, de 19 milhões em 2019, ano passado 122 milhões, 100% B2C. Deixa eu só apontar uma questão em relação a Jolimon, importante você falar isso. Qual que é o preço do vinho de mesa da Jolimon? R$ 55,00. O Moscatel, da Jolimon, R$ 98,00. E o ano passado foi o recorde de venda. Esse primeiro trimestre, onde a gente fez reunião com o time, crescimento de 47%, comparado ao ano passado. Estou falando de 19, faturava 19 milhões de reais. O ano passado, 122 milhões. Então, claro, ela tem um fator Gramado e Canela que pega o lead, 55 telemarketings ativo. Né? E o que eu estou vendo, eu acho que o que a Malu colocou de ter novas marcas de espumantes no mercado é interessante. Foi uma enxurrada de novas marcas do mercado de vinhos, né, de espumantes. Eu acho que isso também fez um pouquinho em relação ao flat, mas o que eu vejo em algumas categorias específicas, quem está fazendo um trabalho comercial está crescendo. Né? O Cristo colocou num ponto, esse ano vai ser crucial, porque a gente teve uma quebra de safra de 40, nunca se pagou tão cara a uva no Rio Grande do Sul. Então, o vinho de mesa ele vai disparar no mínimo de 15% a 20%, então isso vai impactar. Né, elasticidade de preço na ponta, que eu acho que sim é uma oportunidade do vinho fino importado com residual de açúcar, né, a categoria sweet, crescer nesse vácuo.
né? Então, acho que é um ponto interessante. Mas, no espumante, a quantidade de novas marcas, tá? E uma outra categoria que se consolidou, a categoria de espumante 660. Né? A gente vê essa faixa de preço também muito consolidada. E aí, indo no outro ponto dos pequenos produtores, eu sou, né? Minha família tem a Manus, né? A gente é produtor de vinhos, e nós também estamos navegando numa seara de triplicamos, né? A comercialização do ano, só que produção de 25 mil garrafas, storytelling, aquele mais no on-trade, etc. Então, o que eu vejo é que vai dividir muito quem faz o trabalho lá na ponta. O produtor, como um todo, ele tem que ir para o mercado. Se ele não for para o mercado trabalhar distribuição, por exemplo, nós abrimos CD para entregar D+1 aqui em São Paulo. Se o produtor não começar a se orientar na distribuição, ele está fora. Né? Ele está fora e aí ele vai perder. Então, às vezes, o número geral dá negativo, mas quem está fazendo um trabalho de ponta, degustação, promotoria, como o Luciano falou, a Góis cresceu com vinho de mesa, a Pérola, que é líder de mercado, cresceu, Quinta do Morgado cresceu, mas aí talvez aquela faixa de marca própria talvez caiu, né, que fazia alguns volumes em atacados. Então, o ponto é que a gente começa a ter uma concentração nos grandes players na minha leitura. Eu já vou passar a palavra para o Fabiano. O Pietro, 2023, o Suíte Rosé da Conchettoro foi o rosé mais vendido do Brasil. Passou o reservado rosé. E muito olhando para esse público do vinho de mesa, da residual de açúcar, desse mercado mais lifestyle. Vocês lançaram uma marca para o carnaval super descolada e tal. É um caminho? Sim, é um caminho, Felipe. Eu acho que o que a gente busca sempre fazer na Conchettoro é olhar de fora para dentro. Então, existe sim uma tendência de consumidor, uma busca por coisas diferentes, em ocasiões não tradicionais para o consumo de vinho. E o que a gente busca, no fim do dia, é ter um produto que, em todas as suas componentes, seja no vinho, seja no rótulo, seja na forma da marca se comunicar, uma oferta específica para aquele momento. Então, sim, de forma geral, todas essas são oportunidades para a gente. No caso específico do reservado, é uma coisa que não é de hoje, né? A gente sempre vem falando dessa tendência e desse crescimento que essas variedades... Mas o Suíte foi uma explosão. Exatamente. Então, a linha Suíte dentro de reservado, que já vem de algum tempo, agora, com todo esse movimento do mercado, ela ganha uma força muito grande. É uma apresentação diferente dentro de uma marca que vende lá o seu 1 milhão e algumas coisas de caixa. Ô, Cris, eu tenho um vídeo que eu vou publicar depois do evento, novidade lá no Instagram da Ideal, que é o Fabiano sambando na Sapucaí. Quem quiser olhar depois, pode entrar no Instagram da Ideal, que vai ver o Fabiano sambando lá na Sapucaí. Fabiano, brincadeiras à parte, o investimento, a Freixenet ser a filial Brasil, mais o investimento em marca, foi o X da questão? Bom dia a todos. Sim, nós estamos... Sim para você estar sambando ou sim para... Brincadeira, desculpa. Constantemente investindo em construção de marca, não só difundindo o espumante, o cava, mas como uma marca muito versátil, que além dos cavas, tem espumantes italianos, tem vinhos italianos, vinhos espanhóis, espumantes sem álcool. Agora, recentemente, lançamos a linha de vinho sem álcool. Então, o que eu fiz questão de trazer 2 executivos de marketing aqui, que são novos na categoria, para entender essa discussão e trazer para dentro as novas soluções de como abordar, como crescer a marca Freixenet, não só na categoria, e sim sendo, por exemplo, o Bruno vem de destilados, a Lígia vem de chocolates, vem da Copenhagen, justamente para trazer essa experiência deles para o nosso mercado. E o que nós estamos fazendo é divulgar cada vez mais formas mais modernas e versáteis do espumante. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho e, claro, outros players como o Salton, Chandon, Miolo, Casa Valduga também ajudam a fazer essa categoria estar cada vez mais em evidência. Ô, Ju,
Quando a gente olha para esse gráfico e a cada 10 garrafas de vinhos de uvas vitis viníferas vendidas no Brasil, praticamente 2 já são da categoria de espumante, isso faz a gente, como distribuidor, olhar mais para essa categoria, investir mais nessa categoria, pensar mais nessa categoria? Você acredita nisso? Na verdade, eu acho que eu sempre acreditei nessa categoria, né? Falando de importados, a gente, nos últimos 15 anos, perdeu o mercado, justamente por conta do crescimento da categoria de espumantes nacionais. Mas a gente vê que houve uma mudança em relação à visão do consumidor, né? Em não procurar só espumantes para as datas festivas, enfim. Está muito, como todo mundo já falou aqui, muito associado a momento de consumo. E a gente observa também que, depois da pandemia, houve um crescimento pela procura de espumantes em geral e, sobretudo, champanhe. Isso foi... a gente sabe que é um fenômeno mundial. E esse ano, isso começou logo depois da pandemia e vem se sustentando, né? Ano a ano, a gente observa um crescimento e uma procura maior da categoria. Comenta alguma coisa, Cris, aqui? Não. Podemos seguir? Então vamos. Dentre as principais origens, nós tivemos Chile e Brasil com o mesmo percentual em queda, né? Aqui incluindo todos os vinhos finos, incluindo o espumante, por isso o Brasil ocupa aqui a 2ª posição. Argentina com uma queda de 8% e Portugal se destaca com crescimento. A gente sabe que Portugal tem um mix de produto muito bem distribuído, desde o low price ao super premium. A Espanha cresce muito, aí puxado pela Wine.com, com importante investimento nessa categoria. Mas Portugal aqui se destaca, né, Cris, entre essas principais origens de 2023. André, acho que ninguém melhor para falar de Portugal que você. O que você, olhando para esse gráfico, oportunidade maior em Portugal? Mix de produto, maior distribuição. A gente sabe que o que caiu no mercado foram os vinhos baratos, e Portugal tem uma menor dependência em vinho barato. Investimento nesse guarda-chuva de marca. O que você atribui a Portugal esse importante crescimento, enquanto a maior parte dos países tiveram queda? Eu acho que o principal diferencial de Portugal, que você comentou no começo da sua fala, que é o portfólio muito bem distribuído, né? Então, Portugal, até por isso, acaba sendo mais resiliente. A gente sente nos vinhos de entrada de Portugal uma pressão maior de preço, né? Porque na Europa eles também estão sofrendo com a inflação, claro, em níveis não tão altos quanto os que a gente está acostumado aqui na América do Sul, mas que é algo que até a pandemia eles não estavam tão acostumados, né? Então tem sim uma pressão de preço nos vinhos de entrada de Portugal. Mas nas categorias superiores a gente vê Portugal desempenhando muito bem também, né? E é porque realmente Portugal é muito bem visto em todas as categorias de vinho, né? Acho que um desafio para Portugal conseguir replicar aqui no Brasil o que já tem em outros mercados que são até maiores para Portugal é a força do vinho do Porto, né? Que os outros países que estavam acima, né? Que são Reino Unido, França e Estados Unidos, essa categoria é de fato muito relevante, enquanto que aqui no Brasil a relevância é bem menor, né? Então acho que é o grande desafio de Portugal para o mercado brasileiro. Mas de modo geral, acho que o cenário para Portugal esse ano ele é positivo, até pela resiliência e pela capacidade aí de vender bem as marcas mais premium também, né? Tem também um fator que a gente sempre levanta em Portugal quando a gente está avaliando o vinho, a relação entre pontuação e preço que a gente vê na Península Ibérica em geral, mas Portugal em particular é muito positiva. Realmente a Espanha também é o nosso segundo país, então a Península Ibérica é a região do mundo em que a gente é mais forte, e o custo-benefício tanto da Espanha quanto de Portugal, ainda mais, né, pelo fato dos vinhos portugueses serem mais conhecidos aqui no Brasil do que os vinhos espanhóis, também ajuda muito, né? Então isso é um diferencial importante, e a gente percebeu também o consumidor correndo muito para as marcas mais consolidadas, né? E Portugal, não só no nosso portfólio, mas também com várias outras importadoras, tem marcas já bem conhecidas, né? Então acho que nesse momento aí de combate de preços, quedas no mercado, tal, as marcas mais fortes às vezes acabam
sendo mais procuradas do que outras não tão conhecidas, né? Otávio, aproveitar essa questão das origens. A Argentina, nesse ponto, acaba sofrendo uma concorrência maior com Portugal, tanto pelas dificuldades econômicas e financeiras da Argentina, quanto esse aumento de investimento de Portugal ao Brasil. Você vê isso como uma concorrência direta entre origens, Argentina e Portugal? Eu acho que é difícil falar da Argentina como um todo, né? Eu acho que nesse momento Portugal talvez seja melhor posicionado do que a Argentina, até pela variedade de estilos, como ele falou, a grande variedade de produtores que também estão consolidados no Brasil. Nosso caso é muito diferente, eu acho, que da Argentina global, né? Então, a gente, por exemplo, Catena, eu acho que em poucos países um produtor se destaca tanto do resto do país quanto na Argentina. Então, basicamente, existe a Catena e existe a Argentina. E mesmo com todos os problemas que a gente sabe que existem de contrabando, etc., o ano que a gente fechou com Catena foi muito bom. Então, isso vai contra o país da Argentina, o cenário global da Argentina, né? É fato que eles têm um grande problema para baixar preço, com tudo que vocês falaram, dos problemas econômicos, etc. Mas também tem uma pressão que talvez no médio prazo se alivie, que é a questão do dólar oficial versus dólar blue. Porque quando todas as exportações, o produtor argentino recebe em dólar oficial, e que é muito abaixo da realidade, né, para eles. Então, é quase que um mau negócio para eles exportar. Era até agora, né? Então, agora com dólar com um peso mais flutuante, isso talvez... Agora, eu não sei dizer, eu acho que toda vez que tem um país que está numa situação tão grave quanto a Argentina passou e continua passando, eu acho que isso desestrutura completamente a atividade econômica, com certeza cria inúmeros problemas para os produtores e para todo mundo que atua no país. Então, isso acaba sendo um prejuízo para exportação e para a produção também. Então, nesse sentido, Portugal é um país muito mais organizado, é um país que tem, tem tudo para crescer no Brasil. Eu vejo também que Portugal e Espanha acabam sendo, às vezes, o próximo destino de muita gente que começou com vinhos do Chile e da Argentina e querem ir para o vinho europeu e acabam achando uma ponte, talvez, não uma similaridade, mas uma ponte. É mais fácil você ir do vinho argentino ou chileno para Portugal ou Espanha do que para um vinho da Itália mais tradicional. Então, eu acho que Portugal e Espanha se beneficiam também desse segundo passo que o consumidor está dando. Agora, a Argentina tem esses problemas. O que a gente nota é que, assim, no nosso caso, por causa da fama do Catena, ele também falou muito bem, acho que nesses momentos de crise, ou, enfim, vários momentos de confusão, o consumidor acaba caindo mais nos rótulos mais conhecidos, né? E é um fenômeno que, assim, a gente sempre se preocupa, lógico, com o contrabando, mas o que a gente vê, no caso do Catena, é muito mais... o consumidor busca cada vez mais. Então, isso é um fenômeno que... o poder da marca nunca deixa de impressionar. A gente sempre acha que, às vezes, o preço, alguma coisa assim, mas a marca é uma coisa que atrai muito o consumidor. Até porque o consumidor de vinho, eu acho que o que ele mais a sensação que ele menos gosta é a de insegurança, a sensação de escolher errado. Então, eu acho que, indo numa marca certa, às vezes ele até pode, como a pessoa aqui da Santor falou, ele pode até baixar um pouco a linha, mas ele continua querendo procurar um nome que ele acha que vai entregar uma qualidade, mas não só isso, também vai ser bem visto por quem ele está servindo o vinho. Acho que não tem como não tocar nesse tema que você acabou mensurando, citando, que é o descaminho. Otávio, você acha que a valorização do peso argentino diminui a rentabilidade desse sistema criado e pode diminuir o descaminho? A gente sabe que acabar com o descaminho é um grande sonho, mas você acha que isso pode diminuir o interesse desse sistema que foi criado? Eu acho que ele pode deixar o sistema bem menos rentável, mas assim, esse é só um dos ganhos, né, do descaminho, né? Ele tem o processo todo. A gente sabe que existem cargas roubadas, então, nesse caso, tanto faz. A gente sabe, não muda a rentabilidade. A gente sabe também que, como o Christian falou, por exemplo, o imposto de importação também é só um dos impostos, e o ICMS, IPI, etc., que o descaminho também, evidentemente, não paga, também é uma grande vantagem no preço.
né? Porque são produtos completamente ilegais. Logicamente, o contrabandista não emite nota fiscal. Então, mas com certeza a diferença entre o peso oficial e o peso blue vai ajudar. É que a situação na Argentina é tão complexa nesse momento que é difícil de fazer uma análise. A gente pode chutar, mas eu acho que só daqui a 1 ano ou 2 anos a gente vai ter uma clareza maior. Mas eu acho que já começa a acontecer isso de o vinho ficar, pelo menos, para aquele contrabandista tradicional que chegava na Argentina com o dinheiro cash e comprava, eu acho que ficou pior. Mas a gente sabe que entraram, enfim, até facções nesse ramo, né? Então, e passou a ser um ramo lucrativo e de diversificação para várias atividades criminosas. Então, é um problema complexo, é difícil de avaliar, mas eu acho que igualar o peso blue com o peso ficar mais próximo, com certeza é um fato positivo. Concorda, Júnior, com essa questão? Concordo. Tem um estoque grande aqui ainda, a gente apurou que ainda tem estoque grande, mas eu acho que é difícil prever ainda. Existe uma informalidade muito grande na economia argentina também. Então, existe já algumas vantagens de você trazer nesse canal totalmente informal, porque você tem o ganho de tributação lá também que você não tem. Então, existe um problema sistêmico argentino hoje muito sério, como economia que a gente vê de fora. Então, eu acho que aí realmente precisa de tempo. Só o tempo vai, mas, em teoria, menos atrativo do que era antes. Eu acho que o importante é que hoje é uma tese válida, que não era nos anos anteriores, de que ficou um pouco menos favorável para que o descaminho dos vinhos argentinos aconteça. E se a gente capturar um pedaço do que estava sendo feito no descaminho, se integrar à normalidade do mercado, vai ser bastante importante para os números argentinos. Eu não sou tão positiva nessa melhora da Argentina. Eu acho que essa questão do dólar estar mais próximo, ele é favorável, mas a gente tem um novo governo na Argentina, isso a gente tem informação porque a gente se reuniu várias vezes já esse ano com a UOFA e com o CFI, que são as associações que trazem os produtores, e aí você tem uma mudança de legislação onde eles não conseguem tirar dinheiro do país, e até para receber. Então, a partir do momento que você tem uma mudança, um exemplo, eles querem participar de um evento aqui no Brasil, eles só podem fazer o pagamento 120 dias depois que o evento foi realizado. E receber a mesma coisa. O dinheiro entra no Banco Central, ele fica retido 120 dias para depois ser distribuído. Quem não tem fôlego não vai aguentar. E aí eu tenho uma visão um pouco mais pessimista para a Argentina. Obviamente que eles vão perder vários mercados no mundo e eles vão tentar empurrar esse produto em algum lugar. Qual lugar? Onde tem fronteira, que é onde você vai conseguir passar. Então, isso é preocupante. A gente tem uma UOFA, que é a Wines of Argentina, e o CFI, que é o Centro de Investimento Federal da região ali de Mendonça, que fazia, no ano, de 10 a 12 feiras. Esse ano, eles vão fazer 2 feiras, ProWine Alemanha na semana que vem e ProWine São Paulo. Eles estão focando todos os esforços em São Paulo, porque eu acredito que eles vão achar soluções de entrar com um produto aqui pela fronteira, porque outros países eles não vão conseguir. Quem pode esperar 120 dias ou para pagar ou para receber? É uma situação muito delicada, que eles tinham uma previsão de melhora e só piorou com a nova legislação. Isso agrega também pela dificuldade e falta de dólar dentro do país, né, Otávio? A dificuldade de dolarizar o dinheiro para poder externar o capital. Isso tem uma dificuldade muito grande também para pagamento de representante, não só para a feira, para representante. A gente tem algumas dificuldades em recebimento na Argentina. Na verdade, eu tenho uma opinião mais pessimista ainda, né? Eu não... não... Olhando hoje o cenário, eu não acho que hoje seja um problema isolado de Argentina. Né, a gente tem em todas as categorias, né, desde pequenos contrabandistas, sacoleiros, até players que trazem via Portugal subfaturado ou via border. E hoje é o maior concorrente do nosso mercado, né, eu diria. E enquanto houverem clientes que compram, o contrabando vai continuar existindo. Então, não acho que a gente tem uma solução para isso tão rapidamente. Eu acho que a Ju tem toda a razão, porque, por exemplo, na Argentina, o
o volume do contrabando é grande, mas o volume total também é grande. Então, não dá para não dá para, por exemplo, o on-trade, o off-trade se abastecerem com contrabando. Agora, no caso dos grandes vinhos, mais caros e mais raros, que são poucas garrafas, esse contrabando pequeno ou não tão pequeno, ele realmente mata certas categorias inteiras. Por exemplo, Bordeaux os Bordeaux mais caros estão dominados. Assim, o mercado legal para esses vinhos é muito menor do que o mercado ilegal. Então, eu acho que até nesses vinhos mais caros e mais raros, o efeito do contrabando é muito maior do que no vinho argentino. É que a gente vê o vinho argentino porque é um grande volume, mas eu acho que certas marcas simplesmente se só vê no contrabando hoje. Então, você fala com os negociantes de Bordeaux e eles exportam principalmente para empresas que fazem esse tipo de triangulação, como a Ju falou. Então, ou até mesmo marcas grandes que já têm uma marca consolidada aqui, exportam para Uruguai, exportam para fronteiras, e depois esse vinho entra pelas fronteiras no Brasil. É difícil concorrer com isso. E às vezes também tem, por exemplo, a gente já viu, por exemplo, um famoso vinho da Bulgária chamado Tondônia. Então, a Bulgária costuma exportar vários vinhos interessantes para o Brasil. É um grande exportador para o Brasil. Quando a gente citou desde o início o fator preço médio como predominante para essa queda de mercado nos últimos anos, e quando a gente abre esses valores FOB por segmentação, né, quebrando até $25, 25 a $50, 50 a $100 e acima de $100, efetivamente a gente vê que o mercado que caiu de 2020 para 2023, nesse cenário pós-pandemia, é o vinho low price, que perdeu aproximadamente 2 milhões de caixas de 2020 a 2023. Todas as outras categorias, de 2020 para 2023, tiveram crescimento, ou seja, essa queda de mercado está extremamente concentrada, efetivamente, no vinho de primeiro preço. E, quando a gente olha por valor, e aqui eu chamo bastante atenção para esse slide, é o fato de que os vinhos premium e super premium, ou seja, com valor FOB acima de $50 a garrafa, são vinhos que vão custar na prateleira aproximadamente R$115, R$120 a garrafa, hoje já representam 27% da importação deste valor. Quando a gente coloca o fator multiplicador em relação ao faturamento da indústria, entendendo que o multiplicador do vinho mais caro, para quem não está habituado com o multiplicador, que a gente fala é a diferença entre FOB e valor retail. A relação. O multiplicador mesmo. E é um crescimento de 2020 para 2023, Cris, de 22% para 27%. Então, se a gente atribui esse multiplicador ao valor, nós estamos falando que essa categoria pode hoje passar de 30% do faturamento, né? Do sell-out da indústria como um todo. Aqui entra alguns pontos importantes que eu queria até que você comentasse, Cris. Multicanalidade, mix de produto mais distribuído também com vinhos de maior valor agregado. A gente sabe da dificuldade que é a equipe comercial, diferente, canais diferentes em relação a essa distribuição, mas a relevância e a importância desses vinhos de maior valor agregado. Essa priorização, você acredita que também passa por uma evolução do consumidor ou está mais atrelado à queda do vinho de menor preço? Não, eu acho que passa por tudo, né? Primeiro, um amadurecimento do consumidor. Depois, uma situação financeira mais favorável para os rentistas brasileiros. Somos todos nós que botamos o dinheiro ali no CDI. E depois, há um processo das pessoas, como o Otávio colocou, de, através do vinho, expressarem seu sucesso, ou se autogratificarem, e isso vai acontecendo cada vez mais. A pessoa tomava uma determinada categoria, de repente ela pode tomar outra categoria e ela vai ascendendo. E quando a gente fala, uma das coisas que eu tenho sentido, acho que há 2 anos atrás a gente bateu muito no tema da multicanalidade, e acho que até a gente conversou sobre uma mistura
absoluta que estava existindo do papel de todo mundo na indústria, né? Quem importava, quem distribuía, que categoria de vinho cada um trabalhava. Obviamente que a multicanalidade existe e o multinível também dentro da multicanalidade existe, só que isso está sendo trabalhado de uma forma matricial muito mais inteligente. Que produtos deveriam estar indo para cada canal e como trabalhar isso. A gente vê isso acontecendo desde o gigante Conchitoro até os importadores de vinhos premium ou os pequeniníssimos importadores, que você vê alguns importadores regionais que já têm uma noção de que o primeiro ambiente que ele vai dominar é o on-trade da cidade dele, e depois o off-trade da cidade dele, e a partir daí ele vai. A gente vê o caso, um dos grandes casos que fez isso foi a Cantu, que comeu de fora para dentro. São Paulo talvez tenha sido, talvez não, foi o último destino de domínio e conquista da Cantu. Agora, eu fugi um pouco do tema. Eu acho que existe um amadurecimento do consumidor de vinho brasileiro, do vinho premium. Ele só abandonaria se ele não tivesse condição econômica. E eu acho que toda a cadeia vem trabalhando no negócio da premiumização. Isso está nascendo lá no produtor, né? Todo produtor fala de premiumização, todo país fala de premiumização, todo distribuidor, importador fala de premiumização, distribuidor também. Então, existe um movimento, vamos lá, um alinhamento de visão de todo mundo que o caminho do vinho passa pela premiumização, e aqui está marcado, né? Funcionou no Brasil. Obviamente, a gente falou muito, acho que há um ano atrás, de que o consumidor no borderline, ali de baixo da condição econômica, é muito sensível a preço. Esse consumidor não tem como descer do catena de um nível para o catena do nível abaixo, ou do saltão de um nível para o saltão do nível abaixo, ele abandona a categoria. Então, isso que a gente vê acontecendo aqui, né? E agora, eu acho que as coisas seguem. Minha impressão é que a categoria do low price vai acompanhar, vai voltar para um ciclo normal, mais alinhado ao das outras categorias. O Paulo, a gente sabe que, Paulo Bramer, o on-trade tem uma importância, né? Eu quero perguntar para você sobre o on-trade, depois eu quero perguntar para a Ju sobre o consumidor final e da importância desses dois canais nesses vinhos mais premiums. Você atrela o crescimento também à retomada dos restaurantes, o crescimento dos restaurantes, ou isso está mais direcionado ao foco do distribuidor em se especializar numa categoria? Eu antes queria só fazer uma ponta aqui, que toda a minha história foi no Reino Unido. Eu sempre trabalhei lá, sempre trabalhei na Inglaterra, e quando eu cheguei aqui, uma das primeiras reuniões que eu tive foi com a Ju. E quando ela mostrou o modelo de negócio da World Wine, isso em 2013, eu falei, mas como isso é possível? Como essa multicanalização que eles já faziam na época era possível, uma vez que o mercado inglês sempre foi muito canalizado, sempre foi muito estruturado. E a gente sempre falou que o Brasil sempre estava uns 5 ou 7 anos atrasado em relação a esses países mais maduros em relação a consumo. E que, na verdade, está acontecendo no Reino Unido é o contrário. O Reino Unido agora passa a ser multicanal. Então, a Berkman UK, que é a 4ª maior importadora hoje do Reino Unido, ela é multicanal. Ela abriu todos os canais, mas, como você falou, num nível de profissionalismo, de divisão de canais, divisão de SKUs, divisão de produtos muito bem feita. E incluindo esses dois pontos que são fundamentais hoje para o crescimento da volta do on-trade e principalmente private clients. Então, o B2C para premium, para super premium. Você vê hoje restaurante, não é um segredo para ninguém, a taxa de rolha está absurda em relação ao que é hoje para os restaurantes, essa parte de faturamento de taxa de rolha é enorme, o que é positivo de certa forma, mas é muito negativo para a gente em relação ao quanto que a gente consegue colocar esses vinhos super premium dentro do restaurante para venda e para rodar. Se você visita hoje
na época de compra Borgonha, desses produtores pequenos, que se você consegue pequenas alocações, da boca deles, eles falam, mas o Brasil já não se vende mais vinho super premium em restaurantes, por causa das importadoras que estão fazendo o B2C, fazem para os consumidores e eles levam esses vinhos para os restaurantes. Então, é um pouco complicado aqui como que a gente incentiva esses vinhos super premiums a serem vendidos no on-trade de novo, que houve uma certa retenção. Eu não estou falando dos vinhos, estou falando mais dos vinhos super premiums mesmo, os vinhos super clássicos, os icônicos, que as pessoas estão comprando no B2C e levando, na maioria das vezes, para a faixa de preço. E Ju, consumidor final aqui tem um papel extremamente importante, né? A venda direta para o consumidor final, seja em loja, seja telemarketing, seja o e-commerce. Sem dúvida nenhuma, né? Sempre fez parte do nosso DNA essa diversidade e qualidade na gama de vinhos mais altos. Mas o que a gente também tem sofrido muito com essa questão do contrabando e de preços muito agressivos. Por outro lado, a gente percebe que houve um amadurecimento de grande parte do consumidor, que passa a buscar cada vez mais vinhos com qualidade, não necessariamente vinhos super caros, né, mas vinhos de enólogos, de projetos menores, autorais. Enfim, é isso. Henrique, para o varejo investir e trabalhar nesses vinhos, normalmente ele demanda, na importação direta, um tempo de estoque maior, que isso acaba demandando um investimento e um custo operacional maior. Por um outro lado, a gente tem a relação de serviço com os importadores entregando essas marcas, investimento nessas marcas. E, por um outro lado, você tem, como a gente estava comentando no início, alguns produtores de marcas especializadas buscando a venda direta no varejo. Queria que você comentasse, se você puder, obviamente, o fator dificuldade do varejo nesses vinhos de maior valor agregado e o quanto você acha que essa busca, essa oferta de marcas mais conceituadas, buscar o supermercado direto, isso pode influenciar na decisão de vocês de investir, sabendo que esse investimento é maior, porque demanda um tempo maior de estoque, ou a marca é relevante e importante em fazerem esse investimento e em colocar essas marcas no portfólio? Tá bom. Bom, acho que a premiumização está na agenda de todo mundo, né? O que a gente aprendeu é que a gente tem uma premiumização no nível ainda abaixo disso aqui que a gente está conversando. Aqui é um mercado que está num nível acima do varejo alimentar, de maneira geral, salvo poucos empórios, aí, alguns concorrentes nossos bem específicos que já trabalham um negócio de nicho. Não é um negócio massivo do tamanho do nosso negócio. Então, a gente tem um primeiro desafio de uma premiumização no nível ainda mais, um nível abaixo. Quando a gente fala de possibilidades de importação de marcas relevantes desse tipo, a gente ainda está aprendendo a operar coisas que as importadoras já aprenderam há muito tempo. A gente estava falando aqui de furto de carga, a gente precisa criar uma rota logística completamente diferente do que a gente está habituado para a gente se precaver, tem todo um caminho por aí. E eu acho que nesse quesito eu vejo muito mais nessa questão de eficiência operacional para atuar nesse segmento uma proximidade com as importadoras. Porque aí a gente tem a facilidade da gente ter um fluxo de caixa mais correto, uma compra menor, a gente pode receber mercadoria todo dia, a gente pode segmentar o nosso negócio para lojas que têm poder aquisitivo para isso, porque não é todo lugar que vai conseguir vender isso. Então, para trabalhar de uma maneira eficiente, hoje eu vejo esses vinhos desse nível, um negócio mais de nicho, e aí entra o papel da importadora como a capacidade de trazer a marca, de trazer serviço para poder ter uma formação melhor e também para a gente poder ter um fluxo de caixa mais correto. Então, eu acho que tem um espaço para a gente fazer negócios aqui no Brasil para trabalhar esse tipo de produto nesse nível de preço que a gente está falando aqui. Camila, você sente uma pressão maior dos produtores nesse sentido? Bom, falando em premiumização, só né, acho que a gente está olhando o volume
obviamente, a gente vê um crescimento interessante. Acho que isso é muito consequência também do aumento do número de importadores, porque hoje tem muitos pequenos importadores vendendo vinhos premium, né? Isso é algo que a gente tem que acompanhar no mercado, como eles vão se comportar, né? O quão fair play eles vão ser também, né? Em todos os aspectos aí que a gente já discutiu. Existe também uma oportunidade, e isso, obviamente, vai refletir numa pressão de adquirir produtos premiums que outros mercados não estão adquirindo, porque aqui a gente começou a apresentação vendo as quedas em Estados Unidos e China, por exemplo. Né, a produção ela existe, a oportunidade existe também de investir nesse segmento. E, obviamente, pensando na relação com o produtor que quer vender, mas também se preocupa em manter a marca dele, o produtor que se preocupa em ter uma manutenção de marca, em ter um plano, em ter uma consistência, para depois ele não cair na mesmice ali da origem, acho que sim, essa relação com o importador para estar presente nos principais players, onde funciona como uma vitrine para ele no médio e longo prazo, é a realidade, né? A gente não tem outro caminho hoje. Você tocou num ponto super importante. O Lully não está aqui, mas, por exemplo, ele abertamente falou de que ele estava conseguindo aumentar as alocações de produtos que ele sempre brigou para ter, ele estava conseguindo aumentar essas alocações para o mercado brasileiro. Isso é um fator super positivo, né? Que talvez seja cíclico. Incluindo champanhe. Champanhe. Estamos falando de produtos que ele falava, tinha que administrar a venda para ter produto o ano inteiro, para faltar um pouco menos, né? Então, isso é legal, a gente viu isso acontecer, por exemplo, com Borgonha. A gente está vendo players que alguns tinham se mantido estáticos no Brasil, outros tinham abandonado o Brasil, reconsiderando qual é a alocação saudável para o mercado brasileiro. Acho que a Juliana quer falar. Ô, Ju, só deixa eu pontuar colocar um ponto para pimentar a tua discussão. Esse fator de investimento no Brasil também está relacionado à queda de consumo per capita na Europa e maior visão para a América Latina como objetivo de ganhar essa participação, de recuperar essa participação? Posso dizer que eu acho que isso é mais comercial do que planejamento estratégico? Está se respondendo a uma diminuição das compras no mercado chinês, ponto. Sobraram umas X caixas que iam para lá e que não encontraram. Para onde elas podem ir? O Brasil hoje é um dos poucos países compradores, puxadores dessa alocação. Acho que tem as duas coisas, né? Acho que tem a queda das vendas para o mercado chinês e a queda de consumo na Europa. Isso faz com que sobrem mais vinhos para o Brasil. E, sem dúvida, o Brasil, sendo um mercado ainda pouco maduro e em evolução, acaba se tornando atrativo para essas marcas. Nós, nos últimos 10 anos, dobramos o volume de importação. Saímos aí de 8.900.000 caixas em 2014, atingimos 17 milhões de caixas em 2021. Hoje, esse ano, 2023, fechamos em 16 milhões de caixas. E quando a gente olha para valor, nós saímos de 320 milhões de dólares para quase 500 milhões de dólares. E aí a gente atribui também, ou relaciona esse número de importação em dólar com outros fatores econômicos, como a variação cambial, que saiu de 2,3 dólares lá em 2014 para 5 dólares aqui em 2023, aonde passa de 763 milhões de reais FOB para 2 milhões e 300 milhões de reais, e nós tivemos no período 77% de inflação. Ou seja, ainda com a inflação, o mercado cresceu 200% em reais. Esse crescimento é importante, né, Júnior? É um crescimento que mostra o potencial do mercado brasileiro. Não, acho que sem dúvida, né, Fê? A gente fala muito de visão de futuro, o tamanho que isso pode ser. Eu acho que todas as importadoras e todo o mercado de vinhos como um todo, tanto nacional como o mercado importado, não só na premiumização, mas tem tentado dar cada vez mais acesso ao vinho, né? A gente vê hoje
Você não tem dificuldade de achar o vinho no ponto de venda, coisa que há 10 anos atrás você tinha, né? Então, você hoje tem um consumidor muito mais amigável e muito mais seguro em tomar um Receptivo. vinho. Receptivo com vinho. Eu acho que aí os próximos passos têm muito mais a ver com situação econômica, manutenção desse crescimento cultural do vinho, e aí são os passos que a gente tem. Se a gente for pegar nos últimos 30 anos, que vamos dizer que o mercado com vinho Liebfraumilch lá atrás começa em 94, mais ou menos, estamos falando de um mercado muito jovem, né? Então, que tem potencial, mas ainda é um mercado muito pequeno. Se a gente olhar como mercado de bebidas alcoólicas, em geral, ainda é muito pequeno. Mas, sim, eu acho que é um mercado que tem sido resiliente, mesmo a taxa de câmbio, a crises, mas eu vejo muito potencial ainda para a gente construir uma jornada de maior crescimento ainda. Concorda, Pietro? Super concordo, cara. A gente vê que a categoria de vinhos cresce no Brasil, apesar de tudo isso daí, que é um cenário muito complexo e muito adverso, e mostra o tamanho da oportunidade que a gente tem, que é o que a gente sempre conversa. Então, sim, estou de acordo que, apesar de tudo isso daí, a gente vê muita oportunidade. É claro que parte do que a gente está vendo aqui é um dado, o câmbio é um dado. Todo mundo tem essa informação, tem essa característica para todo mundo. Outras questões que têm a ver com a inflação, com cadeia de valor, aí sim vem o papel da indústria de como reagir melhor e como trabalhar melhor para reagir a esses fatores, mas a oportunidade está aí. Só um ponto que a gente discutiu, né, Cris? Eu queria que você comentasse, é o fator que, muito provável, houve uma queda também de rentabilidade. Apesar do grande crescimento, houve uma queda de rentabilidade. O Felipe inventou esse gráfico faz uns 3 dias. E a gente ficou conversando muito sobre ele, se o crescimento tinha sido real, se o crescimento não tinha sido real, se tinha sido só pelo câmbio ou pela inflação. E aí a gente fez um exercício rápido que eu comparo aqui com você. Se você pegar 205% de crescimento no valor importado, subtraiu 77%, a gente está falando aí vamos falar de 130%. Se você comparar com o volume que cresce 100%, você vê que o número tem correlação com o volume, sim, né? Então, é um crescimento efetivo, é um crescimento real da indústria, não é um crescimento só de inflacionário, aumento de número de zeros na moeda. E tem uma outra coisa que a gente, quando você compara esses números com o preço médio das caixas e tudo mais, você volta para o tema dos multiplicadores e você pensa que os multiplicadores diminuíram. Ou seja, o multiplicador entre o preço FOB de entrada do vinho e o preço final em reais ao consumidor diminuiu, bom para o consumidor. Como é que isso aconteceu? Uma das coisas foi um aperto de rentabilidade. A outra das coisas foi o outro fator que eu acho que é super importante e super positivo é o aumento da venda direta ao consumidor final. Quer seja pela importação direta do supermercado ao consumidor final, quer seja pelo efetiva venda dos importadores tradicionais ao consumidor final, quer seja pelo estabelecimento de empresas que nascem para importar e entregar ao consumidor final, que é quando a gente leva lá os .coms, né? E o legal é que hoje ninguém é mais completamente puro em qualquer um desses movimentos, mas eu acho que esse atingir o consumidor final também permite você talvez diminuir o multiplicador sem diminuir a rentabilidade. Então, o preço certamente caiu, né, com relação ao que poderia ser se você tivesse levado o câmbio e a inflação ao limite final da formação de preço. Mas é uma coisa nova, né, um dado novo, mas mostra uma saúde, uma indústria que, em 10 anos, dobra de tamanho em nível absoluto.
né? E a gente sente isso. Aí a Camila levantou a presença de muitos novos importadores. Ainda continuo vendo que o número revela uma profunda concentração em vocês, aqui, nos líderes da indústria. A gente estava falando sobre isso acontecendo na indústria nacional também, o Diego falou. Existe, e tudo que a gente fala, cada vez mais me lembra que a última proteção é a marca. Então, a gente vai para um lado e vai para o outro, e a última proteção é a marca. E a gente tem que falar, a gente foi falando de educação, cultura do vinho, educação, isso já surgiu num outro Adeg Ideal. O Paulo estava com outro chapéu naquela época, a gente estava conversando, o Arthur, o Paulo conversaram sobre o papel da educação. Eu vou falar a gente fez uma pesquisa em setembro do ano passado, eu não divulguei fora da minha empresa isso, mas, por exemplo, de 100 pessoas dentro do nosso ecossistema, 20 são de trade. Tá? Das 80 que são consumidores finais, a gente fez uma pergunta que era: você tem filhos com mais de 18 anos? Se você tem, seus filhos consomem vinho com você, consomem vinho sozinhos ou não consomem vinho? Então, um pouquinho mais de 50% das pessoas não tinham filhos com mais de 18 anos, mas 45% tinham filhos com mais de 18 anos. Se você colocar numa pizza, cerca de 20% das pessoas que tinham filhos com mais de 18 anos, o filho não consumia vinho. Os outros 80% eram divididos. Maior fatia da pizza consome com os pais. E a restante consomem sozinhos. O que me leva a crer que um dos processos mais interessantes de formação de novos consumidores que está acontecendo aqui no Brasil é uma educação familiar. É um programa Member Get Member acontecendo dentro de casa. E que também faz com que esses consumidores se arrisquem mais, porque eles têm mais segurança. Eles, primeiro, reconhecem marca, sabem se gostam mais de um Pinot Noir do que de um Cabernet Sauvignon, sabem quando vão tomar um Pinot Noir, com que comida e outro que vão tomar o Cabernet Sauvignon. Então, existe um movimento de formação de novos consumidores que eu acho que corrobora um pouco, dá uma outra dimensão para as possibilidades de crescimento. Uma estamos crescendo, adquirindo mais consumidores iguais aos nossos consumidores atuais, porque estamos fazendo um trabalho de apresentar o vinho para mais pessoas. Só que existe uma dimensão, a gente sempre falou muito de consumidores mais jovens e tudo mais, isso está acontecendo naturalmente dentro de casa, dos nossos consumidores atuais. Então, eu acredito que talvez isso possa exponenciar o nível de crescimento de consumidores que a gente está experimentando hoje, e é um dos elementos mais bacanas de considerar como trabalhar. Cris, para a gente encerrar essa etapa da discussão dos números, eu coloquei aqui um gráfico que mostra a evolução da participação da importação direta do varejo nos últimos 10 anos. E esse crescimento, essa queda, ela está completamente relacionada à taxa de juros. Então, em 2020, de 2018 a 2020, que nós tivemos o maior volume dessa participação, 32%, 29%, 31% da importação total, estava relacionado ao menor período da taxa de juros no Brasil, quando em 2020 a gente atinge um pouco mais de 2%. Esse investimento se fazia jus por conta do baixo taxa de juros que incidia sobre esse estoque. A gente tem hoje uma projeção pelo Banco Central de redução dessa taxa de juros, mas ela ainda continua alta. Isso deve continuar afetando para baixo a importação direta, no meu ponto de ver, sim. Concorda, Pedro? E aí, outro ponto só atrelado a isso, Pedro, a necessidade também do serviço prestado ao supermercado pelos distribuidores
no desenvolvimento de marca, no auxílio de PDV, e tudo que isso deveria gerar ou gera um investimento adicional ao supermercado quando ele faz a importação direta. Então, a gente está falando em custo de capital, quando um distribuidor ele entrega a marca, ele entrega investimento e ele entrega essa operação. Eu acho que assim, Felipe, pela influência econômica, sim, existe essa tendência de uma taxa de juros alta que impacta e tem a tendência de redução da importância das importações dos supermercados, mas acho que esse modelo ele sempre vai ter um fair share ali que é relevante. Ele sempre vai ficar um quarto, entre 20 e poucos até 30% de total do mercado. É a minha visão. Mas eu acho que o que influencia um pouco aqui é um pouco do que o Henrique comentou, da tendência de parcerias de mais longo prazo entre produtores grandes e os retailers que começam a ter uma gestão cada vez mais técnica desse trabalho. E nessa gestão mais técnica, acaba tendo uma melhor gestão dos produtos que estão ali na gôndola, uma melhor gestão de quais fornecedores estão ali, e isso tende a ajustar também esse número. E esse fenômeno a gente vê em todo o Brasil. Então, acho que a gente vê, em geral, uma profissionalização e uma gestão cada vez mais técnica por parte do varejo, da categoria como um todo e, consequentemente, da importação. Então, acho que a influência desse modelo está muito mais do ponto de vista da gestão da categoria do que puramente de um ponto de vista econômico da taxa de juros. Júlio, concorda com o Pietro? A gente está falando a gente até esperava uma redução maior de importação direta do supermercado esse ano, o que não aconteceu. A gente tem o número flat em relação ao ano passado, mas a gente sabe da incidência tanto das questões econômicas, quanto um ponto que vem sendo colocado, muito bem colocado agora pelo Pietro, que é o fator serviço, né? O fator força de marca versus serviço, que é entregue pelo distribuidor ao varejo, e isso demandaria um investimento ainda maior pelo supermercado, associado à profissionalização toda dessa cadeia, ou dessa categoria dentro do varejo. Você vê isso também como uma oportunidade para o distribuidor e está associado ao supermercado olhando diferente para a categoria em relação à marca e investimento? Sem dúvida, acho que o serviço para a categoria é primordial, né? E são poucos os varejistas que fazem. Alguns entenderam o modelo e investiram nisso, mas a grande massa dentro do mercado nacional depende muito do que os importadores levam, né? Porque mesmo que eles façam importação própria em alguns casos ou utilizem algumas trades para fazer, o produto fica parado lá e não gera valor nenhum e acaba se perdendo dentro de um... eu já fui em clientes que devia ter dentro da prateleira dele 50% de Malbec, porque entendeu que aquilo ali era o que o consumidor queria. Então e fazia muita gestão errada de preço, de exposição, e isso afasta o cara. Quando você vê, o produto está lá parado e com pó, né? A gente sabe que tem grandes redes que fazem um trabalho bom em cima disso, mas não é a foto do que é o Brasil hoje, seja em grandes centros ou no interior, né? Então, de ter a importadora levando esse serviço, desenvolvendo a marca, treinando, levando o que é a gestão da categoria em si, acho que hoje o principal negócio para o mundo do vinho realmente chegar ao consumidor, né? Júnior, a gente viu que nesses últimos anos, a gente entre o distribuidor e o supermercado, surgiram as trades, né? O caso da Domase, por exemplo, que intermediou e financiou essa operação. Até estava conversando com a Ju numa das nossas reuniões. Nós tivemos muitas trades fazendo esse investimento, muitas já pararam no caminho porque viram que esse investimento era além do que se podia ter de retorno, de rentabilidade, mas surgiu um elo diferente nesses últimos anos dentro dessa cadeia distributiva, né? Que se parece muito com a importação direta, né? O que você dá é acesso a clientes de outro porte para fazer por um custo talvez um pouquinho maior, mas você divide um container, você racha o container e tal. Mas eu acho que o Pietro falou muito bem. Aí eu acho que vai ser participação da categoria, que vai ser, às vezes, vi uma Minerva que empresta um benefício de crédito de CM, ou vi uma trading. Eu acho que isso vai estar dentro de um share
de mercado que vai ser respeitado, e acho que é correto alguém querer ter alguma marca mais competitiva, então alguma marca própria onde tenha mais liberdade de se atuar, mas eu acho que o mix é o ideal, você ter um pouco do que o mercado traz, marcas fortes, marcas líderes, com alguma coisa que você importa, e você levar um serviço ao consumidor de uma curadoria bem feita. Eu acho que cada loja deveria pensar muito no olhar muito para o consumidor final dele, entender para aquela loja, para aquele perfil de público, que mix que eu tenho que ter de vinhos. Cris, alguma coisa a mais? Não, acho que já estouramos nosso tempo, inclusive, mas interessante. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Sobre esses temas que foram debatidos? Então, fazer a parte do marketing agora, Cris. A Ideal vai disponibilizar para vocês, a maior parte de todos que estão aqui são clientes da Ideal, por um tempo experimental, alguns dados adicionais. Dados de exportação de Chile, Argentina, Uruguai, e dados de importação, que é menos relevante para vocês, mas para entender um pouco como que está acontecendo no mercado da América Latina, mas olhar um pouco também para o que está saindo, por conta de todo esse movimento global que vem acontecendo, o share do Brasil, a participação nossa de importadores em relação ao mercado global, ao exportador e ao mercado global. Então a Ideal assume essa nova plataforma como a maior plataforma de dados da América Latina como um todo. Outros países nós incluiremos no longo do percurso, mas a gente queria trazer isso aí, que eu acho que vai realmente ajudar vocês a olhar a participação de vocês a nível global. Ok? Acho que, do ponto de vista, a gente está num caminho de internacionalização, que é ter em outros países o que a gente tem aqui de avaliação, mas eu acho que para vocês o mais interessante, se tivesse pouco tempo para olhar, é ver a exportação de origem dos seus fornecedores. Às vezes a gente tem muito mais força de negociação do que imagina. E às vezes, não estou falando para explorar duramente uma fragilidade, não é isso, né? O mercado do vinho é um mercado feito entre pessoas, mas é importante quando alguém chega com um aumento de preço para vocês ou com uma pressão extra de meta e tudo mais, compreender em que contexto isso está sendo desenhado dentro do plano estratégico da empresa deles. E acho que hoje a gente vive um momento um pouquinho mais favorável para o Brasil. Talvez nos 2 anos anteriores a gente não tivesse nessa mesma condição. Então, aconselho vocês, sugiro a vocês olharem isso durante o tempo que tiver aberto, que eu não lembro quanto é. 15, 20 dias. 15 a 20 dias. 20 dias, como sempre. 20 dias abertos para vocês poderem avaliar. Mas vamos para a parte que interessa. A gente teve um ano que a gente começou com muito pessimismo, o ano passado, e... Verdade. Não, quase que eu dei um spoiler aqui. Quase não, eu dei. Tomara que ninguém viu. E a gente começou com... Desculpa, Cris. Sem problema. Com bastante. Eu achei que o meu zíper estava aberto, alguma coisa. Não, a gente começou o ano com muito pessimismo o ano passado e a gente foi ganhando confiança no decorrer do ano. Obviamente que a parte otimista dentro de mim dizia o estoque do varejo vai estar arrumado em março. Não foi exatamente o que aconteceu, mas no final aconteceu. E a gente teve uma faixa da indústria que cresceu o ano inteiro, que são os vinhos mais premium, né? Quando o Felipe fala muito da entrada das trends, entraram muitas, mas o Felipe fez um levantamento também de quantas se mantiveram ativas efetivamente com compras no ano passado. Então, tem um movimento de experimentação muito grande no vinho em todos os sentidos. Mas, como vocês mesmos já definiram, eles vão se consolidando em determinadas faixas. Às vezes é uma oportunidade, às vezes tem um papel que a oportunidade que se abre é um novo papel para vocês ocuparem, né, no nível de serviço e do que vocês vão fazer para os consumidores e para os clientes de vocês. Então, acho que a gente começa esse ano
com uma visão extremamente mais positiva do que a gente começou no ano passado, e é muito bom trabalhar assim, trabalhar pensando como crescer mais e não como diminuir menos, né? E agora a gente vai para uma parte super importante da nossa apresentação do ADEG Ideal, que é reconhecer os players da nossa indústria que estão aqui hoje. Então, o Fábio chegou ou não chegou? Chegou. Vou chamar o Fábio também, do Sabor e Arte, diretor de Sabor e Arte, para participar com a gente aqui da entrega de prêmios para vocês. Maior distribuidor e importador de vinhos, maior importador de vinhos da Argentina, maior importador de vinhos da Espanha. E destaque do ano, Grupo Wine. Obrigado, isso é a realização de um sonho para a nossa empresa. É um trabalho de mais de 600 pessoas que se dedicam a esse negócio diariamente, e acho que é só uma etapa do que a gente está construindo. É um marco importante, sem dúvida, mas é só uma etapa de tudo que está por vir, desse ano de 2024 promissor que está aparecendo, de tudo que a gente ainda vai construir junto com vocês, nossos concorrentes, mas, ao mesmo tempo, parceiros, para a gente conseguir fazer a indústria maior do que ela é, e não só a gente ficar nesse esse jogo de rouba-monte e ganho de market share, mas a gente conseguir crescer a nossa indústria, que eu acho que é o que é mais importante. Obrigado, gente. Maior supermercado importador de vinhos do Brasil, Companhia Brasileira de Distribuição, GPA. Quando eu assumi a categoria lá no Pão de Açúcar, eu tinha esse peso por trás para carregar, e num ano que a gente fez uma transformação muito grande de estoques, no fundo, eu ficava pensando, será que nós vamos levar ainda? E era importante. Então, para a gente foi um marco, depois de um ano de muito ajuste, a gente conseguir levar o prêmio aqui, para a gente significa muito que a gente possa estar aqui com vocês por muitos e muitos anos, porque eu acho que a gente está saindo com o Pão de Açúcar mais fortalecido agora. Obrigado. Maior importador de vinhos chilenos, Vina Conceitoro, VCT Brasil. Bom, Maurício quase que não queria subir aqui. Primeiro, acho que obrigado pelo prêmio, é uma honra, uma grande responsabilidade que a gente sempre ocupou e sempre vai ocupar. Mas acho que eu queria aqui aproveitar esse momento. A gente sabe que o Maurício está de despedida da Conceitoro, não do Brasil e não da indústria. E eu acho que a gente tem que agradecer ao Maurício por tudo que ele fez pela indústria, pela Conceitoro, pelo negócio, e o meu agradecimento pessoal, porque eu aprendi muito com esse cara. Completamente desinteressado. Exatamente. Bom, é isso. Parabéns, Maurício. Não, aproveitar a oportunidade para já formalizar este últimos días na Conceitoro, mas súper grato de toda a indústria, todos os colegas aqui que sempre dieron una palabra para me apoyar en esta jornada difícil, complexa, pero lotada de coisas boas, e vamos para frente, que vamos a levar, eu sempre falo que não vamos a seguir dividindo a pizza, que falamos muito de quem leva a maior parte da pizza, hagamos crescer a pizza, e para isso vou ficar sempre na indústria, apoiando aos colegas em diferentes coisas, van a ter novidades minhas pronto, mas vamos para frente porque o vinho é o melhor, certo? O Deus transformou água em vinho e não em cerveja. Então, vamos a fazer crescer este negócio. Um abraço. Tchau, tchau. Maior importador de vinhos de Portugal, a Interfood. Eles não puderam estar presentes, estou com um produtor aqui no Brasil. Maior importador de vinhos da Itália, Gran Cru. Bom, gente, missão difícil aqui de representar Ari Gorenstein, João Palhinha, Diego Bonassa. Vivemos aqui eu, Michele, eu sou Ana Leal, represento o Evino, Michele Gran Cru. Muito obrigada, a gente aprendeu bastante com vocês hoje. Muito honrada de estar numa discussão de tão alto nível aqui sobre o vinho. Obrigada pelo prêmio, obrigada pelo reconhecimento, gente. Destaque Vinícola Brasileira de Espumantes, Salton. Como eu disse antes, foi o ano mais difícil da história, um dos anos mais difíceis da história da empresa no passado, e receber esse destaque só mostra a seriedade, a verdade, e que realmente 113 anos não serão
jogados fora, né? Porque muitas vezes a gente falou, chega, vamos desistir disso aqui, vamos embora, vamos para fugir, enfim. Então, acho que eu sou 4ª geração da família, né? Então é uma honra estar aqui representando hoje a Salton. E é isso, assim, só muito feliz de estar, assim, eu tenho um gostinho mais especial ainda, receber mais uma vez esse prêmio. E também queria parabenizar vocês que também têm essa consistência, essa verdade e mantêm esses encontros, ajudam de verdade o setor, né, que agregam para o setor, que acho que a gente já tentou várias vezes trazer essa união e essa discussão para a mesa, e é difícil, várias entidades já tentaram, a gente não consegue manter essa constância, acho que vocês são os únicos que estão conseguindo manter isso, então, parabenizar vocês também e agradecer. Destaque importador de espumante, Henkel Freixenet. Foi um ano muito bom para a Henkel Freixenet no Brasil, um crescimento de 30%, aumento de market share de 32% para 35%. E agora o modelo de negócios da empresa, que tem olhado bastante para a América Latina, é replicar esse sucesso que o Brasil vem desempenhando aqui ao longo dos anos. Desde fevereiro, nós somos a filial que está como responsável pela Latam, né? Então, de um país, é o que eu falei para a nossa equipe, de um país nós viramos quase 20 países, e essa gestão, esse tipo de modelo de negócios, de estratégia de marketing a ser replicada para outros países da América Latina. Então, vocês dois, Lígia e Bruno, que estão aqui representando a nossa equipe como equipe de marketing, esse prêmio também é para vocês, é a responsabilidade de continuar essa excelência no trabalho de marketing no Brasil. Obrigado a todos. Maior importadores de vinhos da França. Maior importador de vinhos do Uruguai. World Wine. Uma honra esse reconhecimento. Como eu disse, a qualidade, a diversidade do nosso portfólio faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa história. E também a curadoria e nossa paixão em trazer para os consumidores vinhos e compartilhar histórias, conhecimento. E só tenho a agradecer a todos que fazem parte dessa jornada, né, nossa equipe, nossos clientes, nossos fornecedores. Esse prêmio é para vocês. Muito obrigada. Maior importador de vinhos premiums no Brasil, World Wine. Bom, a gente já falou um pouco, né, dos nossos desafios, mas obrigada, Fê, obrigada, Cris. É uma honra mais esse prêmio e estar aqui hoje. Eu não vejo outro caminho senão o aculturamento do consumidor e construção de marca, relacionamento. E isso é o que a gente faz todo dia e o que nos motiva. Então, muito feliz, muito honrada de receber esse prêmio também. Obrigada. Eu agradeço a presença de vocês, os inputs e as discussões. Eu acho que a parte mais legal disso que a gente faz aqui hoje é a troca, né? As informações estavam aí, vocês já tinham conhecimento, todo mundo já tinha, mas essa troca de vocês faz com que a gente saia daqui é um termômetro, com uma sensação, botar a mão na água e sentir a temperatura, porque se tem alguém que sabe o que está acontecendo no mercado, são vocês. Se tem alguém que está desenhando o que vai ser o mercado no futuro, são vocês. A gente oferece dados e oferece análise, mas a ação não parte da gente. Talvez a gente seja um pouquinho do subsídio para a tomada das decisões e da mensuração dos resultados e tudo mais, mas a ação de fazer esse mercado crescer 100% em 10 anos deve-se só a vocês. Então, agradeço vocês dedicarem o tempo de vocês, estão aqui todos os líderes da indústria, vocês dedicarem meio-dia
ou seja, 5% da produtividade do mês, em dias úteis, aqui para a gente, e para trocar entre vocês. Uma das coisas que eu falei no começo que me deixa mais feliz é ver vocês no café ali, batendo papo, trocando ideia, aumentando o network, mas, sobretudo, dando a direção para onde a nossa indústria vai seguir. Então, parabéns e obrigado. Só tenho a agradecer, pessoal, mais uma vez, a 7ª edição, né, Cris? E a gente continua aqui discutindo com vocês aqui também presentes, valorizando esse tempo, valorizando essa oportunidade. Mais uma vez eu quero agradecer. Obrigado, desculpa mais uma vez pelo atraso, pela demora, mas o próximo, prometo que no 8º eu não atraso. Prometo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.